Muito bem, Filipenses 2,5 diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, nessa noite eu queria, juntamente com os irmãos e amigos, meditar em cima desse texto sobre o título que é O Sentimento que não é um sentimento, mas resulta em glórias a Deus, né? E a proposição é lidando com os sentimentos como Jesus lidou com os dele, né? E a gente pode observar que em toda a história humana é travada uma luta dentro do ser humano, onde a todo momento a gente tem que lidar com questões que afetam nossa vida, nossa história, né? Que é uma luta daquilo que a gente quer fazer versus aquilo que a gente precisa fazer. É uma luta, né, naquilo que a gente gostaria de ser versus daquilo que Deus de antemão preparou pela sua palavra para que a gente deveria ser e viver. Então a gente pode observar com clareza que essa luta, ela acontece desde o início da criação, onde quando Deus criou o mundo e todas as coisas para sua honra e glória, toda a humanidade, naquela ocasião representada por Adão e Eva, decidiu, ao invés de fazer aquilo que Deus determinou que deveria ser feito, decidiu fazer aquilo que eles queriam fazer, mesmo de antemão, né, sabendo de todas as consequências. Então perceba que desde a criação, em toda a história humana, e agora focado no povo de Deus, né, a gente tenta compreender por que o povo, por exemplo, escolhido de Deus, tinha tanta dificuldade de obedecer, de seguir a Deus, de fazer aquilo que Deus pediu para fazer, tendo visto todos os feitos e milagres do Senhor. Então Deus, como regente soberano de todas as coisas, ele tem cumprido as suas promessas. E ele tem pela sua palavra estabelecido como cada coisa ela deveria ser. E Paulo, então, no texto que a gente vai meditar, no contexto, né, vindo lá desde o capítulo 1, ele diz para aquela igreja, né, dizia que todas as vezes que ele se lembrava daquela igreja, ele dava glória a Deus pela vida deles. Está lá no 1:2. Paulo ele reconhece a cooperação de forma sistemática daquela igreja em relação ao evangelho. Está no 1:5, né? Ele pede na carta que o amor daquela igreja continuasse crescendo mais e mais, em ciência, em todo o conhecimento. 1:9. E aqui tem algo que eu acho maravilhoso e fantástico, né? Paulo escreve para eles dizendo assim, olha, que à medida, olha só, que à medida que o amor sacrificial deles ia crescendo, e em ciência e em conhecimento, eles passariam a aprovar as coisas excelentes. Eles seriam sinceros, sem escândalos, até o dia de Cristo, né? E ele diz mais, ele diz que foi concedido àquela igreja, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. E no contexto, né, começando aqui o capítulo número 2, que o nosso irmão Daniel resumiu bem, ele vai dizer a forma, então, como a igreja deveria viver em comunhão. E aí chegamos, então, aqui no versículo de número 5, que vai ser objeto do nosso estudo hoje à noite, tá bom? Então, em primeiro lugar, que é a primeira pergunta, o que significa sentimento da forma como a gente conhece? A gente está acostumado a todas as vezes que a gente ouve falar de sentimentos, e não está errado pensar dessa forma, nos vem à mente tristeza, alegria, euforia, enfim, né? Como se tratando de um estado emocional. E né? São situações que a gente pode estar vivendo naquele momento, naquela semana, naquele mês, enfim. E essas situações, esses sentimentos, eles podem variar e eles podem mudar de acordo com a situação, né? Então, por exemplo, quando a gente ouve
sobre a necessidade de algum irmão, de algum amigo, de algum familiar, a gente fica com um sentimento de tristeza. A gente se compadece, a gente chora. Por outro lado, quando a gente ouve dos feitos do Senhor, daquilo que o Senhor está operando, o nosso coração se enche de regozijo e de alegria. John Bunyan, no seu livro O Peregrino, ele ilustra, é muito interessante, ele ilustra a trajetória do seu personagem, e o seu personagem ali é cristão. Então ele escreve que o cristão, ele vai caminhando no deserto desse mundo. Ele adentra a porta estreita, rumo à cidade celestial. Então o autor, ele diz que nessa jornada, que nessa caminhada, vem vários sentimentos ao encontro do peregrino. E esses sentimentos, né, alguns sentimentos, como por exemplo, perseverança, paciência, humildade, confiança, prudência, coragem. Esses sentimentos, ele tem o objetivo de ajudar o peregrino até a sua caminhada final. Já outros sentimentos, como o medo, a desconfiança, a ansiedade, a preguiça, a sabedoria conforme o mundo, a obstinação, a legalidade, a malícia, a cegueira, altivez, presunção. Então ele diz que todos esses sentimentos, eles vêm ao encontro do peregrino, para quê? Para atrasar a sua jornada. Para impedi-lo que, mesmo que momentaneamente, ele chegue ao seu destino final, que é a cidade celestial, né? Então, eu acho tremendo a sabedoria que Deus deu para John Bunyan, para escrever dessa forma, né? De uma forma alegórica, como esses sentimentos na vida de cristão, o peregrino, eles são reais. E eles podem sim atrapalhar. Eles podem sim fazer, mesmo que por um tempo, desviá-lo do caminho que o Senhor determinou que andasse. Esses sentimentos ele pode fazer questionar se vale a pena mesmo. Por isso a Bíblia Sagrada vai nos exortar a ficar firmes, a não olhar para trás, a perseverar, a não desistir, a confiar em Deus, a entregar a nossa jornada para Deus e confiar somente em Deus, e o mais Ele fará. Salmo 37:5. Por isso a Bíblia ensina que para a gente não andar ansioso por coisa alguma, mas antes, pelo contrário, que quando o nosso coração estiver com esses sentimentos, o que a gente tem que fazer? Ir diante do Senhor. Quando ele diz que sejam conhecidas diante de Deus todas as nossas orações e súplicas. Filipenses 4:6. Por isso o salmista vai dizer à sua alma a esperar somente em Deus, porque é de Deus que vem a esperança. Salmo 62:5. Por isso que o autor do livro aos Hebreus, ele vai dizer assim, olha: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, os sentimentos, irmãos, como a gente conhece, sem dúvida nós devemos cuidar, né? Pois ele pode nos levar a lugares onde não desejaríamos estar. E devemos lidar com eles diariamente, colocando-os na presença de Deus em oração, buscando pelas misericórdias do Senhor e pela transformação e renovação da nossa mente que o Senhor proporciona, conforme Romanos 12:1, né? Agora, se esse sentimento que a gente falou agora aqui no ponto, né, eles são para o bem e para o mal, né? De que sentimento o autor se refere nesse texto? Quando ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Quando a gente observa o contexto do texto, no que diz respeito à vida, né, dos irmãos da igreja de Filipos, como eles viviam, como Paulo diz que sempre dava graças a Deus pelas suas vidas, pela sua cooperação no reino, do seu amor, do seu ânimo, da sua fé no Evangelho, a gente pode, sem dúvida, observar
que eles eram o que eram. Eles viviam como viviam, segundo o relato bíblico. Significa eles viviam dessa maneira, o zelo pela palavra, o amor, o cuidado de uns para com os outros, a fidelidade deles nos dízimos e nas ofertas, a obediência. Enfim, Paulo ele escreve na carta que estava feliz e satisfeito com aquela igreja. Como se nada faltasse para aqueles irmãos no sentido da sua caminhada cristã. Mas faltava. Faltava algo como que eles deveriam buscar diante de Deus, né? O que faltava? O versículo diz: o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porém, o sentimento não quer dizer sentimento como a gente falou lá. Não é como alguma coisa que você fique falando ao seu coração, que você fique trabalhando na sua mente e você diz assim: não, agora eu vou me esforçar para ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Alguns estudiosos, né, entre eles o Jonas Madureira, eles dizem que a palavra original nesse texto, ele não tem um equivalente na nossa língua portuguesa. Por isso, quando você pega algumas traduções, por exemplo, a NVI vai dizer o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A Nova Versão Transformadora vai dizer assim, olha, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. A tradução brasileira diz: tende vós esse sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a Nova Versão Viva vai dizer assim, olha, a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus. Ou seja, o que o autor tinha em mente quando ele escreve aqui a palavrinha no original, que é frônesis? O que os ouvintes, quando leram, o que eles entenderam quando eles leram lá no original? Tenha em vós a mesma frônesis que teve em Cristo Jesus. Para ajudar a gente a entender, João 6,36, Jesus dizendo: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Qual que era o sentimento que Jesus tinha? Fazer a vontade. João 4,34, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe o que significa esse texto? A prioridade dentro da prioridade. A gente tem muita coisa para fazer, mas existe uma prioridade dentro da prioridade, que é glorificar a Deus. João 5,17, Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Né? Então Jesus, irmãos, ele tinha um propósito específico. Ele tinha um alvo e nada o podia fazer se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nada poderia fazer com que ele se desconcentrasse. Nem mesmo a maior dor que uma alma possa suportar. Nem mesmo a maior angústia que alguém possa suportar. Por isso ele declara em João 12:27, que ele diz assim, olha, agora a minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isso que eu vim. Quer dizer, Jesus estava numa angústia tremenda, numa dor de alma terrível. Mas ele não podia ficar focado naquilo, porque ele tinha um propósito, que era cumprir a vontade do Pai. Então, nem mesmo as lutas, nem mesmo as dificuldades, a perseguição, ameaças de morte, nem mesmo a própria morte fez com que o nosso Senhor deixasse de fazer a obra que Deus Pai o designou a fazer. Então, quanto ao nosso Senhor, sabemos que ele cumpriu a obra, sabemos que ele cumpriu a vontade do Pai. O que a gente pode aprender e tirar de lição para a nossa vida? E aí vem a terceira pergunta. Então, o que este sentimento deve causar em nós? Jesus explica.
João 17:4, quando ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, irmãos, o sentimento ele deve causar em nós um desejo ardente de cumprir a obra que Deus nos mandou fazer. O nosso Senhor Jesus terminou a obra que recebeu e cumpriu por inteiro para a glória de Deus. Então, da mesma forma, esse sentimento, ele deve fazer parte da nossa vida. Ele deve fazer parte da nossa jornada rumo à cidade celestial. Como peregrino que somos nesse mundo, tudo em nossa vida deve redundar glórias a Deus. Então o texto, ele não somente nos ensina acerca do propósito da nossa vida para com Deus, em glorificá-lo em tudo, mas também ele nos ensina como é que deve ser a vida do crente no seu convívio do dia a dia, na comunhão, para que a vida do crente ela seja regada de amor, abundante de ânimo, cheio de misericórdia. Paulo diz aqui para a gente, né? E aí eu já estou trazendo para nós hoje, não pensar primeiramente em nós mesmos, mas considerarmos primeiro o nosso irmão. Ele diz que a gente deve considerar cada um dos nossos irmãos superiores a nós mesmos. Agora, eu achei bem interessante essa parte aqui, porque ele diz assim, olha, de sorte. Algumas versões dizem assim, haja em vós. A minha versão diz assim, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Apesar das várias versões que a gente tem de tradução, o contexto dessa palavra, que é a mesma de sentimento no original, phronesis, né? Para os ouvintes, né, e para a nossa vida, na nossa caminhada cristã, em primeira instância, o viver dessa maneira, ele não depende de nós. No sentido de que, eu já disse isso no começo, mesmo que eu diga, eu vou me esforçar, eu vou ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. João 15,13 vai dizer assim, olha, que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Por isso, mesmo que a igreja de Filipos, sendo operosa, sendo amorosa, sendo cuidadora, Paulo não diz assim, olha, vocês já vivem buscando obedecer e cumprir a vontade de Deus em tudo. Ele não diz. Ele diz assim, olha, de sorte que haja em vós, né? Então é como que se Paulo estivesse dizendo assim, olha, vocês são amorosos, vocês vivem em comunhão, vocês sustentam a obra de Deus, vocês buscam em tudo obedecer a Deus, agora vocês devem clamar ao Senhor, vocês devem buscar ao Senhor, para que o Senhor encha o coração de vocês com uma capacidade de buscar e servir ao Senhor, né? O interessante é a gente pensar que aí o texto continua, né, mas não é objeto hoje do nosso estudo. Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, sem pecado, em tudo ele obedeceu, glorificando sua vida, glorificando a Deus Pai com a sua vida. Mas nós não somos assim. Nós somos pecadores ainda. Nós lutamos com os nossos sentimentos ainda. Nós temos lutas internas e externas ainda. Nós temos dificuldade de glorificar em Deus em tudo na nossa vida ainda. Por isso eu creio que, por essa razão, Paulo diz de sorte que haja em vós. É como que ele está dizendo assim, olha, é Deus quem opera tudo em vocês. É Deus quem opera em vocês a vontade de obedecer. É Deus quem opera em vocês a vontade de querer conhecê-lo mais. É Deus quem opera em vocês o desejo de ser fiel. É Deus quem opera em vocês o desejo de perseverar.
Porque imagina, se dependesse de mim fazer tudo isso, certamente eu iria falhar, como eu falho. E aí o versículo vai testificar dizendo, que é lá o 13, né, que o Daniel leu. Porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E aí a gente não tem como não pensar e aplicar as palavras do Senhor Jesus. Os sãos não precisam de médico. Mas quando a gente se coloca na presença de Deus, pedindo para que Ele nos ajude na nossa luta, a que tudo na nossa vida glorifique o teu santo nome, quem sabe, segundo a sua boa vontade, Ele não opera isso nos nossos corações. Eu quero concluir relembrando, né, e destacando a parte que Paulo está dizendo aqui no texto, que cabia aos irmãos da igreja em Filipos. Cabia a eles obediência, está aí no texto. Cabia a eles ser fiel no sustento da obra. Cabia a eles fazer todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Cabia a eles ser irrepreensíveis e sinceros. Cabia a eles reter a palavra da vida. Cabia a eles considerar o irmão superior a eles mesmos. Cabia a eles ser humilde. Cabia a eles não fazer nada nem por contenda, nem por vanglória. E fazendo tudo isso, eles clamariam a Deus, para que Deus operasse conforme a sua vontade, transformando e mudando pela palavra, pela oração e pela obra do Espírito Santo que habita no coração dos salvos. Paulo, ele, a despeito, né, ele exorta os crentes em Filipos sobre a forma como deveriam viver e andar diante de Cristo. Por isso, a gente precisa clamar ao Senhor a todo tempo, de sorte que também haja em nós o mesmo frônesis, a mesma atitude, o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Sabe por que a gente deve desejar clamar a Deus que nos ajude a viver para a sua honra e glória? Porque Ele é digno. Sabe por que o Senhor Jesus, Ele desceu da sua glória, Ele se despojou da sua majestade, Ele veio, Ele sofreu, Ele morreu, Ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque Deus Pai é digno. Essa semana passada, Deus nos deu a oportunidade de ir numa conferência missionária, lá em Ribeirão Preto, na igreja do pastor Milton Nunes. E lá nós podemos conhecer alguns irmãos que estão deixando tudo, o seu lar, o seu conforto, indo para a Índia, para a Venezuela. Aliás, um dos irmãos que vai para a Venezuela esteve na nossa igreja, acho que ano passado. Empresário bem-sucedido, está vendendo tudo para ir para a Venezuela. Por quê, irmãos? Porque o nosso Senhor é digno. Nós ouvimos o testemunho de uma irmã que teve um fórum lá e teve algumas perguntas. E aí perguntaram assim: tudo bem, vocês vão para a Índia, vocês vão para Cabo Verde, vai para o Chile. É como se estivesse perguntando assim: você, esposa do missionário, você está à vontade no seu coração para ir para esse lugar? E ela chorou. E ela disse que não estava. Mas sabe o que a gente entende por que ela vai? Porque o Senhor Jesus é digno. Porque Ele é digno. Na primeira noite, quando nós chegamos, a gente foi lá dar um abraço no pastor Milton Nunes, né? E ele falou assim: Daniela, minha filha na fé, Daniela, você se lembra a mensagem daquela noite de quando o Senhor Jesus te salvou? Ela disse: eu lembro, pastor. O Senhor ficava falando: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é digno.
que a gente se proste a cada dia e noite na sua presença, em oração, e clame: Senhor, me ajude a viver para a sua honra e glória, porque o Senhor é digno de que dessa forma assim eu viva. Digno é o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela porção da tua palavra. Senhor, não há nada em nós que a gente merecia ser salvo pelo Senhor. Mas o Senhor nos salvou, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a viver na tua presença, conforme a tua vontade, glorificando o teu nome, porque o Senhor é digno. O Senhor cumpriu a vontade de Deus Pai, o Senhor sofreu, morreu, ressuscitou, e hoje o Senhor reina. Por isso, Deus, nós clamamos que tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver tão somente para a honra e glória do teu santo nome. De forma, ó Deus, que haja em nós. De forma, ó Deus, que o Senhor opere no nosso coração o mesmo sentimento que o Senhor teve. Para a honra e glória de Deus Pai. Nós oramos agradecidos em teu nome. Amém.